que ser não sozinho. Então você tem que ter o apoio do terceiro setor, você tem que ter o apoio do setor público e você tem que ter o apoio do setor privado. Só juntos vai conseguir vencer isso. Vou dar alguns exemplos muito práticos para vocês, né? A gente tem que criar esse time. Tenho a satisfação e vou dizer uma honra de ter assistido a palestra do Gabriel Teodoro, que está aqui do meu lado. O Gabriel veio, nada é por acaso, falávamos aqui um pouquinho antes, o Gabriel veio de última hora, trocou o voo porque substituiu não, houve um espaço de um painelista que não pôde estar aqui e o Gabriel veio e deu um verdadeiro show na questão que hoje é um tema mundial e o Brasil não fica fora desse tema, que é o ESG, a sigla inglesa, e depois o Gabriel explica um pouquinho pra gente. E ele é filantropo e é um currículo imenso dele, mas resumindo, ele é um especialista, um doutor na área de ESG e deixou pra gente aqui um legado muito legal, falou sobre vários temas ligados ao ESG. Então, parabéns, Gabriel, pelo teu ensinamento aqui. E então, ESG não é custo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Gustavo. Chamei o Gabriel de Gustavo e agora o Gabriel deu troco, chamou o Guilherme de Gustavo. Mas negativo não, é que a gente tava brincando que a gente troca o tempo todo pra esse tal de Gustavo, que eu nem sei quem é, rapaz. eu também não sei, porque Guilherme e Gabriel sempre estão trocando por Gustavo. Mas então Gabriel e Guilherme aqui não é Gustavo, nenhum dos dois. Vamos, Gabriel, então responda pra gente sobre esse tema importantíssimo que o mundo hoje trata, que é o ESG. Vamos lá, Guilherme. A gente popularizando um pouco, quando a gente fala ESG, a gente está falando de ASG, no caso aqui do Brasil, que é assuntos, riscos voltados ao mercado ambiental. E aí nós podemos pôr como exemplo clássico mudanças climáticas. Dentro do S, nós estamos falando de social. Então, todos os riscos que têm impactos sociais. Eu vou dar mais alguns exemplos práticos disso. E o G é todos os riscos que podem estar ligados à governança, ao compliance, em todas as suas esferas, regulamentações, ética e tudo mais. Então, esses são os três pilares do ASG, ESG, ESG, tem diversas nomenclaturas, mas de uma forma certa é como você conseguir entender e ver lá na frente os riscos que tem para o teu negócio. Então, nada mais, nada menos, o ESG é a forma de você mensurar esses riscos e buscar maneiras inovadoras, quando a gente vai falando de ambiental, soluções baseadas na natureza, que são as SBNs, nas questões sociais, estamos falando praticamente de políticas públicas, e nas questões de compliance, de governança, a gente vai estar falando de jurídicos, contábeis, éticas e tudo mais. Mas te cortei porque é tão interessante, as questões de governança elas vêm antes desse tripé, então ela já apareceu primeiro. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o ESG a gente lê de trás para frente. Então, primeiro você lê governança. Se você não tiver governança, compliance, ética, você não executa nenhum dos outros dois. Todo problema ambiental, antes, ele é um problema social. O desmatamento. Se você pegar o cidadão que está lá desmatando, enfrentando cobra, malária, dengue, lá na Amazônia, e der um emprego digno para ele, socializar ele, eu duvido que ele vai se sujeitar a 30, 40 reais por dia para enfrentar um monte de bicho com motosserra sem empenho nenhum na mata. Então, primeiro, antes de um problema ambiental, você tem um social. Enchente é um problema ambiental. Mas primeiro vem as pessoas. O mundo é feito de pessoas, os negócios são feitos de pessoas. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente vê o ESG, assim como no inglês. Primeiro, governança. Você ter condições, ter ética, compliance na execução dos demais itens. Devem o social e o ambiental. Entendeu? E eles todos estão interligados. Mas sempre primeiro você tem que ter uma boa governança para executar os demais. Você disse que nasceu no mercado financeiro. Isso. Como se deu isso, Gabriel? Vamos lá. Lá atrás, em 2004, o Banco Mundial e a ONU reuniu 50 maiores instituições financeiras do mundo. E eles basearam, olha, como que nós vamos identificar os riscos de uma empresa? Quero investir na empresa do Guilherme. Empresa capital aberta, valendo 3 bilhões hoje. Quanto vai valer essa ação daqui a um tempo? Quais os riscos para essa ação? E aí começou a se criar o ESG. E aí a gente tem vários exemplos práticos. Nós temos o maior fundo soberano do mundo agindo do ESG há muito tempo atrás. Lembra quando teve o caso da Vale, da barragem? Ele tirou o maior fundo soberano do mundo, que é o fundo da Noruega. Ele saiu. JBS com gado em área de desmatamento. E depois nós tivemos em 2021 Larry Fink da BlackRock apostando forte no ESG. Maior gestores do mundo. E aí todo mundo começou a dar uma atenção. Falou, opa, isso é sério. Faz sentido, começaram a observar que tem sentido. Sim. E a gente está no mercado desde a época dos ODM, né, com o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Nós tivemos os 17 ODS. E às vezes as pessoas confundem um pouco.
O que acontece? O ESG é no setor financeiro. Então são riscos financeiros ao teu negócio, riscos ambientais, sociais e de governança. Esse é o ESG. Só que quando a gente vai olhar no público, nós estamos falando dos 17 ODS da ONU, com 169 metas. E elas se correlacionam com o ESG. Então, se eu pego o ESG, o A do ambiental, eu tenho 8 ODS ali. Eu tenho ODS 7, 13, eu tenho ODS 6. E se eu pego o social, a mesma coisa. Eu tenho 1, eu tenho 2, o G de governança também. Então, eles se correlacionam. Agora, um setor privado, ele não pode fazer política pública por lei. E aí ele se une numa parceria com o setor público e com o terceiro setor. O terceiro setor, por exemplo, ele utiliza um imposto da empresa para realizar uma responsabilidade social corporativa, para realizar projetos voltados para o social, para o ambiental, que é cumprindo a matriz de risco ESG dela, que vai aparecer no relatório de sustentabilidade depois de feito. Então, primeiro você faz, depois você relata. E isso é o que impede o greenwash. O greenwash é você falar que vai fazer ou você aumentar o que você fez. Por isso que a gente sempre fala, o ESG ele tem que ser auditável, tem que ser transparente. Por isso, como você disse, primeiro vem a governança. E você deu uma dica para todos que é iniciar para depois se preocupar com relatórios. Iniciar do básico. Vamos lá. Como nós estamos falando aqui de CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nós estamos falando aqui de Ambima, e como nós estamos falando de Banco Central, nós estamos falando basicamente de empresas de capital aberto. Ok? E essas empresas, elas têm o dever de informar qualquer risco ao acionista. Então, as minhas ações que eu tenho compradas, eu tenho que saber o que está se passando na empresa. E aí tem várias questões regulatórias nisso. O que acontece? Quando a gente está falando de uma empresa de capital fechado, não tem isso. Ela não tem essa necessidade. Hoje, ela não tem isso. Mas a empresa que ela faz parte da cadeia de suprimento, para quem ela fornece, exige isso. E daí todo mundo quer ter relatório de sustentabilidade aquele, e é a pergunta que eu faço. Pô, tá vendo a minha barriga? Eu não tenho um tanquinho, eu tenho uma máquina de lavar roupa. Como que eu vou querer mostrar que eu tenho um tanquinho todo sarado se eu tenho uma máquina de lavar roupa? Não pode, entendeu? Então isso é o greenwash. E aí, por diversos motivos do próprio mercado, essa necessidade de focar no relatório, a gente tem diversos casos de greenwash de grande, médio e pequeno porte. Então o que a gente sempre pergunta, sempre instrui. Primeiro, identifica a tua matriz de risco. Com ela em mãos e junto aos três setores, setor público, privado e o terceiro setor, você consegue agir para mitigar os teus riscos. Isso vai gerando cases de sucesso. Esses cases que vão para o relatório de sustentabilidade. E lá você pode pôr o teu KPI. Olha, no ODS 6, na meta 6.1, eu pretendo atingir ela em tanto tempo. Eu já atingi tanto, eu já fiz isso. Mas não é só colocar um quadradinho do ODS lá. Não é isso. Não é falar, olha, eu aqui... Tem fiscalização se foi cumprido? Todos os relatórios de sustentabilidade eles são auditáveis pelas maiores empresas do mundo. Todos os acionistas pregam por isso. Porque o que garante para mim que aquele relatório de sustentabilidade está correto? Não existe isso. Então há necessidade de ser auditável. Por isso que a gente sempre, vai auditar, você tem que ter a memória de cálculo, você tem que ter todos os detalhes daquele relatório. E aí, que quando você cometeu o greenwash, você se queima no mercado e o teu valor de marca cai. Entendeu? Bom, dá para perceber aqui que a gente precisaria um tempo e nós já está sendo convidado aqui o Gabriel Teodoro para falar conosco sobre esse tema, marcaremos um dia, porque além de ser apaixonante, ele é necessário, sim, como foi colocado aqui no painel, mais do que necessário. Vou te fazer uma pergunta para te liberar, agora tem um evento. Na indústria de seguros e transportes, como se encaixa isso? Olha, eu acredito, tá? Hoje a visão, isso a gente fala, né, no ESG, ele é hoje, então ele muda, amanhã já tem outra prioridade, mas uma das maiores prioridades hoje da indústria mais afetada pelas mudanças climáticas é o mercado de seguros. É a indústria mais afetada. Eu conheço poucas outras indústrias que estão tendo perdas bilionárias no segmento. Imagina comigo, ó, a sua casa e a minha casa é assegurada, ok? Minha caminhonete e tua caminhonete é assegurada. Tenho seguro de vida, você também tem, a casa toda, a empresa e tudo mais. Agora imagina que o meu negócio, vamos pegar uma cadeia de suprimento, o meu negócio, a água veio e entrou na minha empresa, perdi todo o meu maquinário, o segurador vai ter que repor, correto? Só que eu moro na cidade também, na mesma cidade, a água veio, levou, tive prejuízos, minha caminhonete foi embora, deu perda total, o imóvel que eu moro deu perda total, ou que não tenha dado perda total, e eu perdi um parente. Quanto de prejuízo nós estamos calculando aqui? Agora multiplica isso, que no meu bairro, no meu condomínio fechado, eu tenho lá 500 pessoas. Agora multiplica na minha cidade, no meu estado. Por que eu estou te explicando isso? É um caso concreto que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É o que aconteceu aqui em São Paulo, na Baixada Santista, que aconteceu em São Sebastião. Navegantes, entendeu? Então, quando você começa a olhar isso, você fala, poxa vida, Gabriel, agora eu entendo
que o mercado de ESG ele tem uma abrangência muito grande, uma necessidade urgente do mercado de seguro conseguir se atualizar. Os primeiros, os que forem inovadores, os que forem atrás de realizar, de inovar, serão os que terão um melhor resultado financeiro no curto prazo. Então, se você conseguir ter a gestão de risco, saber, essa apólice nessa região ela vale tanto, essa daqui nem compensa fazer, esse caminhão meu vai passar aqui, deixa eu segurar ele, você não vai passar ali porque eu estou com a informação em tempo real do clima que vai ter uma enchente, sua carga vai ficar parada, você vai atrasar no embarque. Quando você começar a mensurar tudo isso, e aí entra inovação, entra tecnologia, entra startups, aí você vai falar, opa, eu consegui reduzir este prejuízo. Entendeu? Então, assim, o ESG hoje, eu vejo com toda a honestidade do mundo, com a maior segurança, que é uma das, se não for a mais importante ferramenta para o mercado de seguro ter um faturamento elevado e ter um custo reduzido. Com risco até de empresas não continuarem se não prestarem atenção nesse... Dependendo do tamanho da empresa, ela não vai conseguir, porque quanto maior a empresa, maior a quantidade de clientes, e quanto maior a quantidade de clientes suscetíveis às mudanças climáticas, maior o impacto que ela vai sentir. Ninguém vai segurar, nem segurador, nem resseguradora, ninguém passa. Bom, vocês estão vendo que o assunto é apaixonante mesmo. Você diz que viaja muito e te chamam por conta de que demanda, Gabriel? Vamos lá. Eu tenho um lema, né? Para praticar o ESG e o seu negócio ser verde, ele não pode ficar vermelho. Ele não pode estar vermelho. Todo mundo, e eu sou aquele cara mais amoroso, se você não está fazendo ESG, eu chego e pergunto, meu querido Guilherme, meu querido Gustavo, tudo bom? É o seguinte, Guilherme, você sabe o que é ESG? Você sabe por onde começa? Você tem apoio do terceiro setor para reduzir teus impostos, para reduzir a tua conta de luz e usar a economia dessa conta de luz tua para dentro do segmento? Vou te dar um exemplo. A gente fazendo uma revisão da tua conta de luz, energia reativa, TUG, que essas questões mais técnicas, até mesmo o mercado de contratação livre, GD, painel solar, eu consigo reduzir por volta de 30%, 40%, 15%, 10%. Tem muitas variáveis, mas eu consigo gerar uma redução na tua conta de luz, que essa redução eu consigo já para investimento no ESG. Você não tirou um centavo do bolso. A mesma coisa, se a gente faz uma eficiência de combustível na tua empresa, você consegue reduzir o custo dela e essa economia você investir em ESG. Então vamos lá, a gente conseguiu reduzir para você X% da tua conta de luz, X% do teu combustível. Esta economia tua, a gente consegue direcionar ela para cumprir a tua matriz de risco ESG. Mesma coisa no terceiro setor. Tem diversas formas de, através de impostos, a gente ter programas sociais, culturais, onde você vai ter um impacto na tua matriz de risco ESG. Tá vendo que isso não há custo? E você orienta essas empresas, você faz essa consultoria para a empresa, para o mercado, viajando para cima e para baixo. Porque a gente trabalha no êxito, entendeu? O nosso negócio é tão sério, a gente tem tanta certeza que o ESG traz retorno, que a gente não cobra. É no êxito. Então, se eu gerar economia, você reverte essa economia por ESG, você pegar os livros que eu escrevi, eu conto muito disso. Sempre dessa forma, todo mundo, Gabriel, reverto. E é um trato. O cara fica meio desconfiado, fala, mas, será que é possível? Você tá me falando algo que eu não vou gastar? E aí, quando ele vê acontecendo, ele fala, você salvou a gente. Gabriel Teodoro, com muita gentileza, esteve aqui conosco, um programa Encantamento. No finalzinho, estamos até sendo convidados para ir embora aqui do nono ExpoSyst 2023. Daqui a pouco eu vou trazer mais 2 pessoas para falar com vocês. Gabriel, sucesso, parabéns, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Outros debates, é uma peça fundamental, é estruturante. E assim como sustentabilidade, seguros é transversal. Então, estarmos discutindo aqui sustentabilidade, vocês terem ouvido falar de sustentabilidade em outros painéis, é por conta disso. Este é um tema transversal. Olha, agora que é um divertimento, esse final de evento, sempre final de evento é divertimento, tem até um samba rolando lá, né, Luan? Que o CIST promoveu um congresso e a exposição sensacionais. Não sei se a Ana Paula de Almeida Santos, responsável pela área de sustentabilidade da CNSEG, participou agora desse evento, o último painel. Não sei se você já esteve no CIST antes. É a primeira vez do CIST. Então, só para dizer que esse nono evento, cada vez mais crescendo, provando a força do CIST. O CIST veio para ficar mesmo. Então, eu vou abusar aqui rapidinho e fazer 2 perguntas para a Ana, depois eu passo para o Aruan, diretor do CIST, fazer a última pergunta que você quiser fazer para a Ana Paula. Obrigado, Ana, por você estar aqui. Você fica no Rio ou fica em São Paulo?
Eu fico em São Paulo, mas um pouco na ponte aérea entre São Paulo, Rio e Brasília. A CNSEG A sede é no Rio e a gente tem escritório em Brasília. a sede é junto com o prédio, acho que da escola, do Sincor. É um prédio das seguradoras, né? É um prédio da Confederação. E ali a gente tem muito histórico do setor de seguros, né? Então, Ali no centro, aquele prédio. no edifício das seguradoras é um edifício tombado. Ali a gente tem a Federação de Seguros Gerais, a FENSEG, que normalmente é que atua junto aqui com o CIST. A gente tem a FENA Saúde, tem a FENACAP, tem a FENAPREV, temos a Escola de Negócios de Seguros. Enfim, é o prédio que acaba ali pegando quase todo o setor de seguros, está ali. Contando uma história lá. Aliás, como culturalmente, né, para quem não lembra, não existiam as FENs, né? As FENSEG, a FENAPREV, a FENA Saúde, as 4 FENs. Elas vieram depois, não foi? Isso, elas vieram depois, né? A estrutura ela surge, se não me engano, na década de 90, do jeito que a gente concebe hoje, né? Então, a gente ainda vem do sistema ainda que era da FENASEG, depois resolveram separar a parte sindical com a parte institucional, né? E aí surge a confederação congregando as 4 federações. Tendo em vista o tamanho do negócio. Bom. O tamanho do setor é um setor hoje que representa 6% do PIB nacional, em termos de arrecadação. Quando a gente fala em indenização, é mais de 4% do PIB. Então é sim um setor que representa bastante para a economia brasileira. E nesse sentido entra a sustentabilidade. Sim. Fala um pouquinho da sustentabilidade presente em qualquer indústria, especialmente nessa indústria que trata o CIST aqui, que é seguros, especialmente transportes. Bom, eu digo que seguros, ele é o drive, né, o core, o coração de seguros é a sustentabilidade. Né? O seguro ele surge justamente no momento de infortúnio para dar uma proteção, para dar perenidade aos negócios, para dar ali algum tipo de um respiro para aquela família, para aquela pessoa, para aquele negócio, né, que teve alguma perda. Então, assim, e sustentabilidade é isso, né? É dar perenidade a algo, né? Criar, fazer com que aquele negócio, aquela família, aquele indivíduo tenha a sua economia, os seus negócios de forma sustentável, de forma que seja mais perenes. Manter vivo tem sentido? Manter vivo tem total sentido. Imagina, né? Você tem ali uma perda patrimonial que você não tem possibilidade de recompor. Se você tem seguro e aquele risco estava ali coberto, ele é indenizado, você tem condição de reparar, você tem condição de restituir parte da sua perda. Então é isso, é manter vivo, né, a tua saúde financeira. Né? Forma poupança, ajuda o empreendedor a empreender, etc, etc. Daria aqui um dia inteiro falando sobre isso. Chega mais pertinho aqui de mim, Aruan. Vou fazer a última para a Ana Paula, vou passar a palavra para a Aruan. Onde entra então você, sustentabilidade, CNSEG e o tema ESG, que foi tão debatido aqui nesse painel? Olha, assim, a história do setor de seguros com sustentabilidade vem de longos anos, né? Então, a CNSEG, como representante do setor de seguros, foi a primeira signatária do PSI, que é o Princípio pela Sustentabilidade em Seguros, da UNEP-FI, que é o braço econômico da ONU para meio ambiente, já em 2012. Né? E ao longo desses anos a gente vem amadurecendo a parte de sustentabilidade. Né? Desde 2012 publicamos nossos relatórios, temos uma comissão temática para trabalhar a integração dos critérios ESG na condução dos negócios e tivemos o marco regulatório ano passado, né, que veio ali para colocar o setor todo num nível, num balizamento, num parâmetro geral. Você falou até do marco regulatório, não basta o marco regulatório, precisa ação. Exato, e o que o setor tem feito, né? O marco regulatório ele surge por uma necessidade do mercado, de ter um balizamento sobre o que é ser sustentável, sobre como devem ser feitas a gestão de riscos de sustentabilidade. E agora, né, todos estão no meio das suas implantações, os seus estudos de materialidade, na produção dos seus relatórios de sustentabilidade. E eu falo que a gente vai entrar num novo momento, que é justamente quando a gente começa a pensar em produtos sustentáveis. E aí que eu acho que o setor de transportes tem muito a contribuir. Produtos. A tecnologia que é inerente ao setor de transportes é fabulosa, né? Telemetria, gestão de carga, tudo começa em transporte, né? Aquele gerenciamento de risco via satélite, né? Tudo isso vem do setor de transporte, né? Então,
com essas tecnologias, a gente tem como trazer maior eficiência, tem como pensar em transição justa, tem como pensar em melhores maneiras de neutralizar as emissões de carbono. Então, eu acho assim, pensar em sustentabilidade é algo transversal, né? Ele conversa com todas as atividades econômicas. Como você iniciou a tua palestra? Como eu iniciei minha palestra. Como o setor de seguros é transversal, conversa com todas as atividades econômicas e transportes. Se a gente pensar bem, acaba conversando com tudo que está inerente à nossa economia. Bom, daria um programa inteiro, aliás, até convido a Ana Paula a qualquer momento, se puder, dar essa honra aqui, o prazer para estar com a gente. Mas temos um horário, vou passar para o Aruan, que é o especialista. Eu vou fechar então com o Aruan, que vai fazer uma pergunta. Foi o homem que mais pegou no microfone durante esse evento. Depois do mestre de cerimônias e o Aruan foi o que mais pegou no microfone. Vem pessoal, vamos, está na hora, chamando. Foi um excelente mestre de cerimônias. Parabéns pelo que vocês realizaram e aproveitando a presença da Ana Paula aqui, é com você agora. Bom, o primeiro especialista é ela. Eu sou da área de seguro, da área de sustentabilidade é ela. Especialista em seguros, é o que eu disse. Sustentabilidade é ela. E obrigado mais uma vez pela participação. Ana Paula, a gente estava falando de CNSEG, de FENASEG, das federações, das comissões. Eu participei muito das comissões de transporte. Como a gente cascateia isso para baixo? Então, CNSEG lá em cima, a gente traz isso para as comissões, para as FEM, como a gente comentou ali, e isso vai para a seguradora e a seguradora, por sua vez, leva para o corretor. Como é a sua visão em relação a isso? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Você sabe que no início desse ano a gente lançou o Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador, né? Então, o que nós vimos é que existe um mercado que sempre foi muito concentrado e olhando para si. A gente sempre falou muito com os convertidos. Então, quando você traz essa questão de cascateamento, hoje o que nós vemos é que não devemos só cascatear para o mercado, a gente tem que falar com a população. Quando eu penso em alguns produtos de seguro, por exemplo, eu dei o exemplo hoje mais cedo sobre o seguro rural, que só 10% da produção agrícola é segurada, mas eu posso pensar em automóvel. Só 30% da frota brasileira tem seguro. Ou então residencial, só 17% das residências. Pessoas, 20%. Pois é, então assim, nesse momento eu tenho que cascatear para a população. E o plano, ele vem trazendo isso, né? Ele tem uma intenção de popularizar, né? De trazer esse debate para fora do setor, ou seja, e aí eu acho que o papel de todo o sistema é importante, né? As FENAs, os corretores, né? As resseguradoras, então a gente conseguir levar o produto seguro para a população. Então, mudando o linguajar, então hoje a gente tem aí uma campanha Seguro na Rua, não sei quem já viu, mas ela é muito bacana porque ela tenta desmitificar alguns termos que a gente utiliza, né? O velho segurez. O velho segurez e que se torne velho. Vamos trazer um novo, né? Vamos trazer uma palavra nova. Para que falar apólice de seguros quando eu posso falar contrato de seguros? Para que eu vou falar sinistro quando eu posso falar em evento? Prêmio. Por que falar prêmio? Por que falar prêmio, né? Uma palavra de uma origem histórica que traz uma confusão. Vamos falar em preço do seguro. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente está fazendo nesse sentido que é justamente isso, cascatear e levar o seguro para toda a população. Mais alguma coisa, Luan? Perfeita resposta, obrigado mais uma vez. Gente, vou ter que encerrar aqui, mas que papo gostoso aqui, tem dentro da veia de cada um essa vocação por seguro, e quem está ligado a seguros está ligado ao bem social. O seguro é um agente do bem social. Aruan, obrigado, parabéns pelo que vocês realizaram aqui, foi espetacular. Ana Paula, muito obrigado pela sua contribuição aqui, um abraço a todos da CNSEG e daqui a pouco eu volto com mais uma entrevista para vocês. Gratidão, até a próxima. Vejo muitas empresas grandes falando muito, mas fazendo ainda muito pouco. Então eu acredito que nós, E ao contrário do ecochato, eu acho que o ESG, na verdade, eu tenho certeza. Eu estou aqui com a Vanessa Reiter. A Vanessa é diretora comercial especialista em ESG, que é a sigla inglesa, né? E comanda também a Reiter Lock. É isso, Vanessa? Líder de mercado nesta área de transportes, de caminhões sustentáveis, que é o transporte verde, como é que você disse? Logística verde, a gente apelidou. O que é a logística verde, Vanessa?
Então, a logística verde, ela consiste em uma descarbonização, né, da frota, em minimizar o impacto ambiental para as operações. Então, tem diversas formas, né, diversos tipos de veículo, tanto elétricos quanto a gás. O gás, ele pode ser tanto o biometano, que é o que a gente vem buscando, né, que ele é um gás 100% verde, oriundo de resíduos, né? Então, o resíduo que normalmente é um problema, tanto para a indústria, próprios lixões, né? Acaba se transformando aí em um biometano que proporciona aí uma redução de emissão de CO2 de até 98%. É novidade o biometano? A gente nunca, pelo menos aqui, o pessoal se surpreendeu na plateia, o nosso que é o biometano, né? O biogás, ele é mais utilizado, né, nas indústrias, mas o biometano, ele consiste no biogás purificado, que então pode ser utilizado para a frota, né? Já existem algumas usinas no Brasil, tá? Mas foi até anunciado na COP28 agora, a questão de até 2025 teremos até 80 usinas no Brasil. Bom para investir nisso? Muito, muito bacana. Acho que assim como a energia eólica, né, que já não é mais novidade, digamos assim, o biometano vai com certeza mudar muitos paradigmas e ser uma outra fonte de energia. Que hoje a gente é muito refém ainda do diesel, né? Daí falando no mercado logístico, e vai ser uma alternativa aí ao mercado que não sejam combustíveis fósseis, né? A ideia da Hater Log, ela vem depois do ISD, do anúncio e efetivamente no Brasil 2021, né, que a coisa começa, 2004 lá essa decisão, ou ao contrário, primeiro vem a Hater Log e depois vocês pensarem em ISD? Legal a pergunta. Desde 2014 a gente começou essa jornada. Na verdade, desde a nossa fundação, a gente é uma empresa super jovem, a Hater tem apenas 15 anos, mas a gente desde a nossa fundação buscou as práticas, seja de governança sociais e ambientais. Em 2014, a Iveco trouxe para a Copa do Mundo, que houve no Brasil, alguns exemplares de veículos 100% movidos a gás. A imprensa divulgou bastante isso? Divulgou bastante, inclusive um era da Globo. Sim, exato. Lembram isso? E depois de ser utilizado pela Globo, a gente utilizou, por sermos grandes frotistas, fomos convidados a testar essa modalidade. Na época, hoje a gente ainda enfrenta alguns problemas de infraestrutura, mas na época acabou sendo apenas um teste, porque realmente o Brasil não tinha como operar ainda com esses veículos. Deram risada de vocês quando vocês foram comprar? Agora em 2021, então, muita risada, né? Ainda acham que nós somos loucos, porque todo o pioneirismo, ele tem um pouco de loucura, eu brinco, né? Porque você tá num oceano azul, né? Mas não se tem muito a certeza de onde está indo. Onde está indo a gente tem a certeza, né? Mas o que a gente vai enfrentar nesse caminho é desafiador. A gente nessa competição está acostumado com o Oceano Vermelho, né, do sangue, da briga, né? Aí vem o conceito do Oceano Azul, que é muito legal. E vou falar para a Vanessa que ninguém nos ouça aqui no programa. Eu tenho um grande amigo que é um mentor, é um cara que ajuda empresas e tal, com coisas incríveis, como você falou, de inovação. Ele disse que agora vai surgir, e é tema dele, o Oceano Dourado. Adoro ouro! Não, interessante, eu vou... O doutor Luiz Carlos Colosco, aqui um abraço, ele falou, Guilherme, agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Oceano Dourado. Mas é isso mesmo, inovação incomoda mesmo, né? Exato. A gente segue? Peraí, só parar um pouquinho e botar um samba aqui pra gente. Adoramos samba, mas segura um pouquinho só para liberar a Vanessa, que ela tem voo agora lá para Porto Alegre, né? Mas só respondendo a tua pergunta, então, o ESG na Hater, a gente formalizou a área em 2021. Lógico que corroborou com toda a questão de estar vindo para o Brasil com muito mais ênfase, mas a nossa jornada ESG não começou em 2021, e sim muito antes. Desde lá em 2014, 2015 a gente fez um projeto de veículos movidos a etanol, em 2018 a gente já instalou o tal do kit gás, né, que também foi uma novidade. Então, a gente sempre vem trilhando e buscando inovação. E agora, 2021, a gente, vamos encarar isso e vamos ser líder no que a gente está fazendo. Que é o setor privado
dando essa colaboração para o setor público, vamos dizer assim, para o governo, para o país, uma vez que para a sociedade, uma vez que ainda falta um recurso para um país colocar isso em prática mesmo. Para a gente fechar, novidades a partir do próximo ano, o que você tem para contar para a gente, Vanessa? Então, novidade em primeira mão, nem foi divulgado ainda, tá em primeira... Que privilégio, gente. Tá em primeira mão, tomara que não, a assessoria de imprensa depois não me chame. A gente corta. A gente já tem veículos elétricos na frota, tá, pro Last Mile, mas a grande novidade aí pro ano que vem, que a Reiter acaba de investir nas primeiras unidades do Brasil, da Volvo, em caminhões pesados elétricos. É possível um caminhão pesado elétrico? Nossa, precisa ter muita tecnologia, né? Na Europa a Volvo já tem diversos exemplares, centenas, né? Mas no Brasil serão as primeiras. Eles têm um teste que foi lançado na Fenatran, né? E agora, 2 anos depois, a gente vai estar recebendo aí os primeiros exemplares. Quando a gente viu ele na Fenatran, a gente já falou pro presidente da Volvo, ó, esse aí é nosso, né? E é bonito o caminhão? Lindo. Novidade. Vanessa Reiter, da Reiterlog, veio do Sul para participar aqui do congresso do CIST, colaborando com o que talvez a maior novidade que o mundo hoje trata tardiamente, que é a questão ambiental e governança, já falávamos antes, e a questão social. Vanessa, parabéns, sucesso, você tem mesmo vocação por inovação, está em você esse desenho, e qualquer coisa que você tiver de novo, não esqueça depois de passar para todo mundo, você já tem compromisso para o próximo CIST 2024, que daqui a um ano virão mais novidades. Sucesso, obrigado, Vanessa. Obrigada, perfeito. Gente, até a próxima com mais um formador de opinião aqui como a Vanessa. Até já.